Então, essa ordem que o Senhor dá para aquele sacerdote, dele o quê? Dele cultivar e guardar aquela terra. Adão estava guardando para quê? Esse guardar era um relacionamento que ele tinha com Deus. Era um relacionamento de sacerdote com o seu Deus. A mesma maneira acontece conosco nos dias de hoje. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Nós não precisamos mais daquela figura do sacerdote, porque ela já foi substituída por Cristo, e Cristo na cruz, Ele se entrega, aquilo foi consumado, e Ele fala: eu vou para o meu Pai, mas deixarei sobre vós um Consolador, que farão de vocês pequenos Cristos sobre a terra. Aí nós vemos Pedro dizendo, 1 Pedro 2,9, dizendo que nós somos o quê? Geração eleita, nação santa e sacerdócio real. Você é sacerdócio. E todas as vezes que você deixa o quê? Você deixa de ministrar a Deus, todas as vezes que você deixa de avodar a Deus, o que acontece? Você abre precedente para que o inimigo venha entrar na tua vida. O problema é esse, meus amados, andamos cansados. Somos uma geração de pessoas que estão cansadas. Já parou para perceber? A palavra que mais nós ouvimos hoje, o que é? A pessoa começa a te apurrinhar. O que você fala hoje em dia? Ah, tem preguiça daquela pessoa lá. Estou cansada daquela pessoa. Somos uma geração de cansados. Por quê? Porque temos abrido um precedente de não estarmos o quê? Nos relacionando da maneira correta nos 6 dias, para que possamos gozar do favor de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O favor já está liberado, meus amados. Só que nós precisamos fazer algo, nós precisamos entrar no sistema de Deus, para que nós possamos verdadeiramente ser uma geração de pessoas que são descansadas no Senhor. Quantas vezes você está atribulado, e você chega para alguém, a pessoa fala assim, ó, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Quando a gente fica atribulado de alma, a gente não consegue descansar no Senhor. E isso começa a trazer doença para nossas vidas, isso começa a trazer irritação, isso começa a trazer agitação sobre nós. E sabe por que muitas vezes a agitação vem sobre as nossas vidas, meus amados? Porque verdadeiramente não estamos estabelecendo um relacionamento produtivo com o Senhor. Nós não temos trabalhado os 6 dias, e queremos chegar num culto de domingo, e queremos sacar um benefício do sábado, que foi prometido somente para os que trabalharam os 6 dias anteriores. Aí sabe o que acontece? Aí você vem no culto, vem uma glória violenta desse jeito, você fala assim, eu não senti nada no culto. Deus não está olhando para mim. Deus não se relaciona comigo. Eu não ouço a voz do Senhor. Parece que minha vida não avança. Ei, meus amados, há um prêmio, há um galardão para aqueles que buscam a Deus, e isso se chama sábado do Senhor, é o dia de descanso. Mas você só vai poder ter esse dia de descanso a partir do momento que você gastar 6 dias tendo um relacionamento produtivo com Jesus. Não tem como sacar o benefício do sábado sem ter trabalhado 6 dias. Muitas vezes a gente negligencia algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Por exemplo, olha para você ver como lá no Éden, Deus ele fala assim para Adão: de todas as árvores do jardim comereis, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, as primeiras vezes que eu li as escrituras, eu entendia que o quê? Olha para você ver o nosso entendimento como é errado. A gente entende as coisas de Deus como sugestão e não entendemos as coisas de Deus como ordem. Deus está falando de todas as árvores comereis. Ele não está falando assim, ó, todas as árvores estão disponíveis para você comer.
Não, Deus está falando, ó, se relacione com tudo que eu coloquei à tua disposição, usufrua de tudo que é meu, tome posse daquilo que é teu, porque se você tomar posse de tudo que é teu, você não vai sentir falta de nada, até mesmo de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E gente, Deus deixou tanta coisa disponíveis para nós. O relacionamento com Jesus, ele é tão rico, ele é tão maravilhoso, ele produz coisas tão maravilhosas em nós, e parece que muitas vezes a gente acha que é simplesmente uma sugestão de Jesus nos chamando para ter um momento de intimidade com Ele. E sabe, se você não estabelece esse momento de intimidade, as coisas não vão começar a funcionar na tua vida. Porque é no momento de intimidade que Ele traz luz para você. E todas as vezes que vem a luz, há uma revelação. E uma revelação sempre vai gerar uma transformação. O problema é que a gente vivemos numa época a geração do Google. E qual que é a geração do Google? O Google me fornece todas as informações que eu preciso, mas deixa eu te dizer um negócio, uma informação vai fazer de você um cara informado, mas uma revelação vai fazer de você um camarada transformado. É isso que a gente precisa. Então nós estamos falando aqui de um dia específico, é lógico. Há um princípio do sábado, o que é? Mano, para descansar. Se você for ficar batendo, trabalhando de segunda a segunda, você vai pirar, você vai entrar em depressão. Há um princípio do sábado. Mas só vai conseguir viver esse princípio de sábado uma pessoa que já descansou no Senhor. Uma pessoa que se consegue, assim como fez João, consegue reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Consegue entregar todos os seus anseios a Jesus. Porque sabe, já parou para perceber qual que é o grande mal da nossa sociedade hoje em dia? O que tem matado muita gente hoje em dia? É a ansiedade. Por quê? Vivemos numa geração que o excesso de informação, Instagram, Facebook, Twitter, notícias, YouTube, tudo correndo uma leitura bíblica, tudo correndo uma velocidade muito grande, a qual Augusto Cury ele define como que nós vivemos uma geração que tem a síndrome do pensamento acelerado. Ele vai falar que uma criança de 7 anos de idade tem mais informação do que Napoleão Bonaparte tinha na época dele. Ou seja, o meu filho de 8 anos, ele tem mais informação do que o Napoleão Bonaparte, que venceu a guerra lá atrás. Já parou para pensar nisso? Agora eu pergunto, isso tem trazido algum benefício significativo em nós? Não, só tem roubado o nosso tempo. Só tem tirado e roubado o nosso tempo de ministração como sacerdotes ao sumo sacerdote que se chama Jesus Cristo. E em virtude disso, nós não encontramos descanso. Olha para você ver, vamos abrir, a gente vê que todas as coisas estão conectadas com esse princípio do sábado. Vamos abrir em Levítico, capítulo de número 19. Olha o que vai estar escrito. Disse o Senhor a Moisés: fala à congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, seja separado, porque Deus, Ele é separado, Ele é especial. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos,
nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Você já parou para refletir nesse texto aqui? O Senhor, ele fala de relacionamento entre pai e mãe, fala sobre idolatria, e no final ele fecha falando de sábado, em apenas 2 versículos. Gente, isso fala muito, isso tem que falar muito para nós, sabe por quê? Porque uma pessoa que não descansa em Jesus, uma pessoa que não tem um relacionamento com Jesus, sabe o que acontece? Em primeiro lugar, ela não vai trabalhar com um relacionamento em honra com os seus pais. Isso aí a gente vai falar no próximo mandamento. Mas o mais importante disso, está falando aqui de imagens e ídolos. Ou seja, uma pessoa que não descansa no Senhor Jesus, uma pessoa que não tem um relacionamento produtivo dos 6 dias com Jesus, ele não vai ter o sábado para poder relaxar no Senhor. Ele não vai conseguir usufruir de Jesus na sua plenitude. E quando eu não usufruo de Jesus na sua plenitude, eu me sinto frustrado. E quando eu me sinto frustrado, uma necessidade minha se torna evidente em mim, ela se torna a primeira coisa que vem ao meu coração. E quando essa necessidade se torna a primeira coisa do meu coração, eu tiro Jesus da história e coloco o quê? Estabeleço um ídolo diante de mim. Por isso que ele fala, ele linka as duas coisas, sábados com idolatria. Porque o que é o ídolo? O ídolo é um ícone que representa uma necessidade minha que vai ser suprida. Isso é um ídolo. Então o ídolo não é somente a imagem de escultura. Ídolo é uma necessidade minha que não foi suprida em Cristo e que se tornou o foco da minha adoração e da minha preocupação. Mas quando eu estou em Jesus, quando eu entendo que Jesus, ele reflete a imagem do Pai, quando nós estamos em Cristo e a nossa confiança está nele, sabe o que nós vamos entender? Nós vamos lá para Mateus capítulo 6, onde Jesus vai falar: não vos preocupeis com o que haveis de beber, com o que haveis de comer e com o que haveis de vestir, porque eu sei das vossas necessidades. Porque eu sei do que você está precisando. Porque aquilo que você está falando que é urgente na tua vida, aquilo que você está falando que você não vive sem aquilo, talvez aquele relacionamento que você está falando, ai, eu preciso tanto daquilo, ai, eu preciso tanto arrumar um parceiro, ai, eu preciso tanto arrumar um emprego, aquilo que você colocou como prioridade na tua vida, se você estiver em Cristo, Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Sabe quando? Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas aquelas coisas que ele falou lá atrás, ele vai suprir você. O problema é que acontece, eu não tenho um relacionamento produtivo com Jesus, eu não sei quem ele é, e eu não sabendo quem ele é, eu passo a não confiar nele. Porque você já experimenta ter um relacionamento de desconfiança. Já viu o camarada que desconfia da esposa? A esposa não pode ir na padaria, que ele acha que a esposa já vai se deitar com outro cara. É assim que acontece, um relacionamento de desconfiança. Então o cara, ele fica toda hora fuçando no celular da esposa, ele entra no e-mail da esposa, ele atende o celular da esposa, ele fuça no WhatsApp da esposa, porque ele não descansou. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós vamos entender que Ele é o nosso supridor, Ele supre todas as nossas necessidades. E que se algo ainda não veio para a tua vida, é que ainda isso não se tornou uma necessidade real que Ele conhece. Porque Ele, como Pai, Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Então não permita que uma idolatria venha te afastar da segurança que está em Cristo. Por isso que Pedro vai nos dizer, porque é muito perigoso quando nós ficamos ansiosos. Nós abrimos uma janela de oportunidade para que o inimigo venha nos atacar e venha colocar besteira na nossa mente.
Então ele vai falar: sujeitai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Experimente se deixar ser cuidado por Ele. Não tente fazer a tua maneira. Experimente submeter ao jugo de Cristo aquilo que você considera como essencial para a tua vida. Dá uma chance para Ele, dá uma chancezinha só. Experimenta. Porque Ele vai falar logo na sequência: sede sóbrios. Ou seja, fique alerta, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, gente, o diabo está atuando ainda. Ele já foi vencido, mas ele é um cretino, ele é um invasor sem terra, ele vem sem poder atuar, porque ele já perdeu a legalidade dele, mas ele vem, porque o diabo, o vosso adversário, anda a derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas sabe qual que é o problema, meus amados? A gente não ouviu ainda a voz do leão de Judá, a gente não ouviu o ronco dele ainda. Tem pessoas que ainda não ouviu o ronco, o rugir do leão da tribo de Judá. E quando o diabo ele faz o barulhinho dele, você pensa que é o quê? Que é Jesus. Mas esse rugir do inimigo, esse bramar do inimigo, ele vem para colocar medo na tua vida. Então, se você está atuando por baixo do medo, relaxe, Jesus cuida de nós, porque o rugir dele, meus amados, ele tira de nós todo o medo, ele afasta todo inimigo. Então, percebeu como a idolatria está totalmente ligada com o sábado? Vamos para outra aqui no mesmo Levítico 19. Levítico 19, verso 30. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por ele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Outra característica de quem ainda não descansou no Senhor, quem ainda não conheceu Jesus na sua plenitude. Sabe a pessoa que não consegue entrar no seu quarto em secreto e consegue achar Jesus aqui? Se você não consegue achar Jesus aqui, se você não consegue achar Jesus no teu quarto em secreto, ele dá aquela entrada, e ele vem dar aquele abraço em você, e dá aquela cheirada no teu pescoço, e fala: filho, é eu que estou aqui. Se você não consegue se conectar dessa maneira, sabe o que vai produzir em você? Você vai ser o tipo de pessoa, que vai sair procurando todos os tipos de oráculos que tem por aí. Então a pessoa precisa dar uma fuçadinha no horóscopo. Deixa eu ver o que o João Bidu tem para falar para mim hoje. Ah, para, cara. Para, cara. Sabe por quê? Nos ensinaram que os astros não falam. Não ensinou isso aí para você? Muitos aqui, esse negócio de horóscopo aí é besteira. Não é besteira. Os astros falam. Porque se os astros não falassem, Deus não proibia o homem de consultar os astros. Deus não vai proibir nada daquilo que não exista. Então não pense que isso é brincadeirinha, um negocinho só que tem na revistinha, no finalzinho do jornal. Não. O fato de você dar uma cutucada naquilo é sinal que está faltando os oráculos de Deus no teu coração. Digo mais. Digo mais. Sabe aquela gente que tem um faniquito? Não pode ver um profeta de Deus que sai que nem um doido querendo um manto do cara. Gente, é legal a gente estar num ambiente. Outro dia eu fui lá numa conferência, estava o Judá Bertelli lá, chapadão de tudo lá, tá. Cara, eu entendi que se esse cara tiver alguma coisa para mim, ele vai vir entregar para mim, porque não é ele, é Deus que está querendo comunicar algo comigo.
Mas tem gente que não. Ah, pastor, eu vou abrir uma loja aí. Fala para mim se eu posso abrir ou não. Cara, eu estou aqui para ser seu pastor, eu não estou aqui para ser seu guru, cara. Quem tem relacionamento com Jesus não precisa de guru. Quem tem relacionamento com Jesus recebe pão fresco do céu. Quem tem relacionamento com Jesus cumpre propósito, não fica batendo de um lugar para outro para ver onde vai ficar. Então ele está falando que não procura os necromantes, aqueles que mexem com mortos. Porque se ele está falando que não é para mexer com morto, é porque o morto também ele consegue de alguma maneira fazer alguma coisa. Porque falaram também para a gente que o morto não comunica, né? Mas se o morto não comunicasse, ele não proibia de consultar os necromantes. Mas ele vem com uma mensagem totalmente errada. Então são pessoas que procuram oráculos aonde não se deve procurar, porque o verdadeiro oráculo está em quem? No nosso sábado, que é Jesus. Se relacione com Ele. Ele é um Deus que fala, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que tem boca e fala, Ele é o Deus que tem ouvidos, mas ouve, Ele é o Deus que tem mãos e te toca. Já foi tocado por Jesus? Já? Não, pastor, isso aí é para os ultra, mega, hiper espirituais. Para com isso, cara. Ele está disponível para você aqui nessa noite, para poder tocar na tua vida. Abre o teu coração e fala: Jesus, vem com tudo e pega eu. Para de ficar com medo dele. Ele é o sábado, Ele é o descanso. Ele é o descanso. Vamos para mais alguns textos bíblicos? Hoje a gente vai usar bastante textos bíblicos. Êxodo capítulo de número 16. Verso de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Aqui nós estamos vendo um relato em que Deus está instruindo o povo no seu relacionamento com algo que o Senhor derramou, que foi o maná. Maná, a palavra maná no hebraico quer dizer o que é isto. O que é isso, esse maná que desceu do céu, muitos de nós ficamos às vezes maravilhados, falando: nossa. E às vezes a gente compara com a palavra de Deus, né? Eu já vi gente comparando maná com a palavra de Deus, falando: nossa, Jesus mandou um maná para mim hoje. Gente, maná é fruto da murmuração do povo. Maná não foi o projeto de Deus para o povo. Tudo aquilo que tinha dentro da arca, tudo aquilo que foi colocado dentro da arca, a vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e o maná que foi colocado, eram elementos que acusavam o pecado do povo. Os 10 mandamentos porque o povo não quis se relacionar com Deus em Êxodo 19. A vara de Arão porque o povo se revoltou contra uma autoridade instituída. E o maná porque o povo reclamou da forma como Deus estava conduzindo eles no deserto, porque eles estavam sentindo saudade dos pepinos, dos alhos e das cebolas do Egito. Então Deus falou: eu vou mandar algo por causa do fruto das vossas murmurações. Porque sabe, meus amados, quando nós não descansamos no Senhor, nós murmuramos mais do que adoramos. Porque quando Deus ele não é suficiente para nós, nada, meus amados, vai poder contentar o nosso coração. Porque o murmurador, aquele que não está recostado no seu sábado, aquele que ainda não encontrou Jesus, nada do que ele receba vai ser o suficiente para ele.
Então o murmurador é assim, ele fala assim: oh, quem me dera ter uma garrafa d'água, tal. Aí acontece dele ganhar uma garrafa d'água. Aí sabe o que ele faz? Ele, ao invés de agradecer, ele fala assim: ah, esse Deus aí é sacana comigo, cara. Ele manda uma garrafa d'água, mas não me manda uma mesa bonita dessa para eu colocar a garrafa d'água em cima. Ele vai mudando os focos. Ele é um eterno infeliz. Ei, meus amados, sabe por que muitas vezes nós somos infelizes? Porque não estamos suficientemente satisfeitos em Jesus. É algo que a gente tem que começar a encarar de frente. Se há algo onde nós estamos infelizes, é sinal que aquela área ainda não foi conduzida a Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que você leva a Cristo vai trazer uma satisfação dentro do nosso coração. Por isso que ele vai falar: em tudo dai glória. Está lá em Colossenses, em Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai glória. Porque quando você glorifica, quando você entende, quando você enxerga Jesus em todas as coisas da tua vida, você começa a enxergar o cuidado de Deus sobre você. E quando há uma satisfação, quando há um relacionamento em sábado com o Senhor, quando há um descanso nessa área da tua vida, o Senhor acha lugar para poder abençoar você mais e mais. Então a murmuração muitas vezes, sabe como que ela vem? A murmuração muitas vezes ela vem em forma de justificativa. Então o camarada aí fala assim: esse negócio de dízimo aí na igreja não, é coisa do Antigo Testamento. Eu não vou fazer não, sabe por quê? Porque Deus não vai me abençoar ajudando a pagar minhas contas no mês que vem. Cara, o cara ele tem um relacionamento errado com o dinheiro. E ele joga a culpa em Jesus, a má administração espiritual que ele faz do dinheiro. Porque em primeiro lugar, meus amados, nós temos que administrar o dinheiro de forma espiritual. Estava conversando com alguém hoje, falando a respeito de oferta, né? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente pega a palavra em Malaquias, capítulo 3, e as pessoas falam assim: nossa, já vai vir falar de Malaquias de novo. É uma palavra que é para os sacerdotes. E como eu disse para vocês, hoje nós somos sacerdotes. Então já começa a cair por terra. Mas não é isso que eu quero falar. Porque ele vai falar assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento de mim. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador, e o fruto da terra não será estéril. E assim para lá, e vos abrirei a janela dos céus. E depois de tudo isso, fazei prova de mim. Tal. E lá no final ele vai falar: e vereis a diferença do justo, do injusto, do que serve e do que não serve. Amados, ofertar e dizimar, somente pessoas que têm um empreendedorismo espiritual, somente pessoas que têm uma consciência de que Deus está cuidando, de que Deus é sócio da vida delas, vão conseguir fazer. E essas pessoas, elas não prosperam porque deram o dinheiro dela. Elas prosperam porque têm uma mente que entende que Deus é participante de todas as coisas dela. E quando eu tenho uma mente que está conectada a Deus, todas as coisas prosperam na nossa mão. E quando você envolve o dinheiro é apenas mais um elemento que você conduziu nesse relacionamento com o Senhor. Então você vai ver que o cara que murmura contra dízimo, ele nunca vai para frente. E não é porque ele não vai para frente porque Deus precisa do dinheiro dele, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa do nosso dinheiro. A entrega do dízimo e das ofertas somente reflete em nós que nós temos uma mente conectada ao Pai, e nós podemos acessar lugares que aqueles que têm a mente pequena e fechada com o Senhor não conseguem acessar. Então o dízimo, na verdade, não é a causa. O dízimo, na verdade, ele é uma consequência dos vencedores. É uma consequência de quem descansou as suas finanças no Senhor. Então quando eu descanso as minhas finanças no Senhor, está tudo tranquilo. Então, aqui está falando do maná. Então o maná, ele deu uma instituição assim, falando assim: ó, vocês vão colher maná todo dia de manhã. Então descia
Eu imagino o maná, do jeito que fala na Bíblia, eu imagino como uns flocos de aveia que caía sobre a vegetação. Então ele falava, acorda de manhã, já colhe aquele maná. Aqui fala de é tipo uma garrafa que você colhia, um pote. E Deus deu uma instituição falando assim, ó, pega somente o que você vai comer. Porque se você pegar demais, vai apodrecer no outro dia e vai dar mau cheiro. Começa a ver as regras que tinha para o maná. E ele falou assim também, no 6º dia, eu vou dar maná em dobro para você. Porque no 7º dia, é dia do descanso. É dia que eu não quero ver vocês batendo mato para ver se acha alguma coisa para comer. Está vendo a questão do relacionamento? Porque quando eu me relacionei todos os dias com o Senhor, no sábado não me falta, eu vivo o fruto do meu relacionamento com o Senhor. Então o que ele fala também? Não pega demais, porque senão outro dia vai dar mau cheiro. Ei, meus amados, você já percebeu que muitas coisas na nossa vida que a gente quer demais, muitas coisas que a gente perde o equilíbrio nas coisas, está causando mau cheiro na nossa vida? Talvez o dinheiro esteja causando mau cheiro na tua vida. Talvez o teu zelo excessivo pelo teu trabalho está causando mau cheiro na tua vida. Talvez o teu nível de até o teu nível de relacionamento talvez esteja causando mau cheiro na tua vida. Porque tem pessoas que elas querem muito atuar para Deus, mas de uma maneira errada. Eu já vi gente que veio falar para mim assim, pastor, eu não tenho como ter meu secreto todo dia. Eu não tenho como ter um relacionamento com Jesus todo dia. Então sabe o que eu faço? Eu tenho a segunda-feira de folga. Então na segunda-feira eu entro no meu quarto, eu fico 2, 3 horas buscando o Senhor. Depois eu fico a semana inteira sem buscar. Cara, entendimento errado de relacionamento. Deus não está preocupado com a quantidade. Deus, ele não tem um vidro para poder encher de azeite, para poder acreditar na tua conta. Deus, ele quer te ver todo dia. Deus, ele quer ouvir tua voz todo dia, ainda que seja um pouquinho, porque um pouquinho ele vai derramar da glória dele sobre a tua vida. Não se entupa de coisas, sabe por quê? Porque o fato de muitas vezes você ser desequilibrado com algumas coisas, reflete, sabe o quê? A tua falta de confiança no Senhor. Já viu pessoa que é acumuladora? Então a pessoa, ela tem um quartinho na casa dela que já não cabe mais nada, porque ela tem que estocar, ela tem que comprar, ela vê uma promoção no shopping. Nossa. Desculpa, gente. Ela vê uma promoção no shopping. Coisas que acontecem ao vivo aqui no nosso domingão, tá? A pessoa vê uma promoção no shopping. Então ela vê lá uma camisa por R$10. Ela compra a camisa para os próximos 10 anos para a vida dela, porque ela quer estocar. Aí você vai perguntar para ela por que ela fez isso. Sabe o que ela fala? Ah, pastor, a gente não sabe o dia de amanhã, vai que amanhã eu perca meu emprego, eu preciso ter esse estoque de camisa. Cara, você tem um pai que derrama todo dia o cuidado dele sobre a tua vida. Você não precisa fazer esse tipo de matemática. Ele derrama todo dia algo precioso, ele derrama um cuidado especial. A palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Todo dia que você acordou tem uma misericórdia nova para você. Ele está cuidando de você de uma maneira especial. Cara, meu avô não era convertido, né? Ele morreu. Aí a minha avó acabou de morrer e vão vender lá as terras deles lá em Mauá. Não queria conhecer aquela terra que é feio pra caramba, gente. Lugar feio. Então eles têm 2 terrenos. Tem a casa da minha avó e um terreno que meu avô comprou do lado. Lá tem um quartinho, gente. Um quartinho assim de uns 50, 70 metros quadrados. Cheio de coisa acumulada. Meu avô, ele vinha aqui para Taubaté na feira da barganha. Ele chegou uma vez, ele comprou 20 chaves de boca da mesma medida. E não foi para vender, gente. Porque se fosse para vender, beleza. Então esses dias meu pai chegou para mim e falou assim, eu vou dar uma relíquia para você. O quê, pai?
vou te dar uma das chaves que o teu avô comprou. Estão distribuindo para todo mundo agora, igual um chaveirinho aquilo lá. Lembrança do vovô. Mas o que é aquilo? Meu avô era um acumulador. Tem coisa lá que não serve para nada, coisa enferrujada, bola de esfera de aço que não serve para nada. Morreu desesperado numa cama, querendo conhecer o Senhor, eu falando do Senhor para ele, mas não usufruiu de quão bom é se relacionar com o Senhor. Aquilo trazia uma insegurança sobre a vida dele. Eu lembro que eu era criancinha, eu passeava com ele, eu gostava muito de bater perna, ele me levava a bater perna. Aí ele ficava falando assim para mim: filho, quando você crescer eu vou dar um negócio bom para você ser próspero. Compra terreno. Ele ficava assim para mim: compra terreno. Cara, ele comprou um monte de terreno, e quando ele morreu, o imóvel está em baixa, perdeu mais dinheiro do que gastou no negócio de imóvel, gente. Porque a segurança não estava no Senhor, a segurança não estava em Jesus. Ei, meu amado, não adianta você ir lá no atacadão estocar coisa lá na tua vida, sabe por quê? Porque é Jesus que cuida de você, não é você que cuida de si próprio. É lógico, nós levantamos, nós trabalhamos, nós fazemos o que tem que fazer, mas a provisão, meus amados, ela vem do Senhor. Então o camarada vira um avarento, que não consegue dar uma gorjeta para um cara que serviu ele bem no restaurante. É um camarada que tudo é contabilizado, tudo tem que contar. Pastor, meu dízimo, eu recebi nesse mês 1.256,70. Aí o cara ele vem aqui, ele dá 120 e pouco e 70 centavos. Pô, cara. O Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, meus amados, vai dizer a palavra de Deus, Ele que é um Deus que Ele derrama sobre nós de forma recalcada, sacudida e transbordante. Ele que está cuidando da gente. Quanto mais você solta, mais Ele acha espaço para poder derramar em você. Quanto mais se acumula, mais cheio de coisa, mais preocupações. A gente vê Jesus contando uma parábola, lá em Lucas, no capítulo 12, se eu não me engano, que um homem, ele começa a prosperar, ele fala: agora eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho, e eu vou construir celeiros maiores, porque daí eu vou viver o resto da minha vida de puro prazer e me regalar de forma tranquila. Aí diz que naquele momento vem uma voz dizendo: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Tem gente que está guardando aí para o Ricardão, para o Zezão, para quem quer que for. Cara, descansa no Senhor, vai viver a vida. Ele já pelejou por você na cruz, Ele já derramou coisa maravilhosa para você. Usufrua do favor de Deus. É o que Ele quer. Mais versículo, gente. A gente vai ver que o sábado era um símbolo de quê? Era um símbolo de relacionamento entre Deus e o homem. Então, quando o meu relacionamento está sadio com Deus, quando eu consigo descansar todas as minhas coisas no Senhor. Quando eu me movo por preocupação, eu não estou vivendo o sábado do Senhor. E como isso é um sinal do relacionamento entre Deus e o homem, quando o homem ele não opera dessa forma, Deus ele tem que fazer o quê? Deus ele tem que intervir para poder fazer com que você viva o melhor de Deus. Porque toda a correção de Deus, ela vem para nos fazer o quê? Para nos fazer mais semelhantes a Cristo. Ela vem para nos fazer mais o quê? Mais pessoas que consigam usufruir de todo o favor que a cruz nos concedeu. Então, quando você não consegue enxergar tudo aquilo que a cruz concedeu para você, Deus ele vai ter que te corrigir. Deus ele vai ter que me corrigir. Então, Deus ele fala assim, olha para você ver o problema do povo. Vocês vão entrar
numa terra que mana leite e mel. Porque quando o povo estava no deserto, era como a pessoa que aceitou a Cristo naquele momento, mas ainda não se relaciona com Ele. Ela é uma pessoa que ainda é religiosa. E o religioso, ele faz porque tem que fazer. Ele não faz porque entendeu que deve fazer. Então, quando o religioso ele faz porque tem que fazer, ele não evolui, ele não tem a mente de Cristo. E quando ele não tem a mente de Cristo, ele fica girando ao redor de si mesmo, num deserto espiritual, e as coisas não acontecem. Então ele fica girando, girando, girando. Ele é murmurador, ele fica girando. Então essa é a pessoa que ainda não se relaciona com Jesus. Ele levantou a mãozinha, mas ele não se relaciona com Jesus. Quando o povo passa o Jordão e eles entram na terra que mana leite e mel, eles entram numa fase de relacionamento com Jesus. Por que é o relacionamento? Porque ali eles já têm que plantar para poder colher. Ali eles estão numa terra que é deles, mas eles vão enfrentar exércitos e vão enfrentar gigantes para conquistar dia a dia o seu território. É a mesma coisa que acontece conosco. Então, quando o povo entrou, Deus falou assim para eles: vocês vão entrar agora num novo nível de relacionamento comigo. No nível onde vocês vão plantar e vocês vão colher. Só que existe um sinal entre eu e você, que você vai ter que respeitar. Então, durante 6 anos, você vai plantar. E no 6º ano, você vai fazer o quê? Você vai deixar com que a terra descanse. Porque se eu falo que eu pertenço a Jesus, eu tenho que descansar todas as minhas coisas, eu tenho que descansar o meu sustento nele. Então, nesse 7º ano, você não vai plantar e não vai colher nada. Você vai viver daquilo que eu provi para você no 6º ano, igual o maná. Então o que acontece? O povo começou a fazer. Só que, quando eu começo a me relacionar com Cristo, quando eu já estou numa fase que mana leite e mel, a cobrança é maior sobre minha vida. Deus ele não me considera mais como menino espiritual. Eu já começo a crescer no Senhor. E quando esse descanso, quando eu não consigo apresentar esse descanso no Senhor, o que acontece? A terra começa a fazer o quê? A terra já não produz da maneira como Jesus falou que ia produzir. Então o povo no começo começou a fazer, só que eles viram falando assim: essa provisão até o 6º dia está pouco para nós, a gente podia ter muito mais. Se a gente plantasse no sábado, a gente ia ter muito mais. Então vamos fazer uma experiência. Aí o povo plantou no 7º ano, falou: deu certo, prosperou. A gente estava colhendo 1 tonelada, a gente plantou um dia a mais, deu 1,3 toneladas. Armou. Esse negócio de sábado aí é conversa do Senhor, vamos começar. Esqueceu o sábado. Sabe o que aconteceu, meus amados? O povo foi fazendo. Durante 490 anos, o povo deixou de guardar o sábado do Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus ele envia o povo para Babilônia. Porque nós ouvimos falar o quê? O povo foi para a Babilônia por causa de idolatria. É por causa de idolatria? É. Mas existe algo que foi feito para que essa idolatria acontecesse. Então eu vou contar para vocês. Então o povo começou a fazer, só que chegou uma hora que Deus falou: a minha longanimidade foi até aqui. Esse negócio de vocês não ficar guardando a terra por 7 anos, eu vou entrar em juízo com vocês. Então eu vou parar de mandar as minhas chuvas, ou eu vou mandar chuva demais para vocês. Ou seja, desbalanceou. Tudo aquilo que Deus falou que ia fazer começou a não acontecer mais. Então, cara, Deus não está fazendo mais. E é uma necessidade para mim plantar, é uma necessidade para mim colher. Isso se tornou maior que o meu relacionamento com Jesus. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um postinho para Baal aqui, porque eu vejo as nações aí do lado, tudo fazendo aí uma imagem para Baal. E eles estão colhendo, estão frutificando. Eu vou fazer uma também. A galera começou a fazer imagenzinha para Baal. E o que começou a fazer? Virou uma idolatria. Então o povo servia a Deus em determinadas ocasiões, mas dava uma servidinha para Baal também.
Por isso que vem a pregação da pastora Elisandra na sexta. Por que cocheais entre dois pensamentos? Se é Deus, serviu. Se é Baal, serviu também, porque o povo ficou dividido. Por quê? Porque aquilo em certa forma dava certo. E durante 490 anos aconteceu isso. O que Deus fez? Eu vou mandar essa galera tudo para onde? Para Babilônia. Por quê? Porque eles deixaram de confiar em mim. Quando eles foram para Babilônia, quantos anos eles ficaram? 70 anos. Por quê? Divide 490 por 7. Dá 70 anos. Quer que eu prove para você? 2 Crônicas, capítulo 36, verso 20. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, Deus estava falando assim: já que vocês não descansaram por bem, eu vou fazer vocês descansarem por mal. Amados, isso acontece muitas vezes na nossa vida. Nós deixamos de cumprir princípios da palavra de Deus. Sabe o camaradinho, vou dar, é mais fácil dar exemplo disso aí. O cara fala assim: eu vou pegar meu dízimo esse mês aí, o meu dízimo dá para poder fazer um negócio especial lá. Esse negócio de dízimo é palhaçada do Senhor, envolver meu dinheiro com o Senhor, nada. E num momento dá certo, dá outro, só que chega lá na frente, as coisas começam tudo desmoronar. Ou seja, toda a lei do Senhor, de alguma forma, ela vai nos achar. E achou o povo. E durante 70 anos o povo ficou lá. Isso trouxe cura para o povo de certa forma, porque essa idolatria primária em adorar a imagem, depois que o povo saiu da Babilônia, não teve mais. Mas vai dizer que o povo se desesperou. Salmo 138 vai dizer: estávamos nós às margens do rio da Babilônia, e o povo dizia: pendura as vossas harpas. O povo estava triste, o povo não tinha o seu templo, o povo não tinha Jerusalém, acabou.